Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da AFA. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um êmbolo móvel situado a uma altura de 15 centímetros da base de um cilindro de paredes adiabáticas e de raio 10 centímetros, confina uma porção de um gás ideal monoatômico, conforme indicado na figura a seguir. Então aqui a gente tem no nosso cilindro, o êmbolo é um êmbolo móvel, ele pode se deslocar, e aqui embaixo a gente tem confinado, preso, um gás ideal. Inicialmente, a altura do êmbolo em relação à base do cilindro vale 15 centímetros e o raio do cilindro vale 10 centímetros, como foi dito no enunciado. Segue. Inicialmente, o gás está a temperatura ambiente e a uma pressão de 1 vezes 10 a quinta pascal, pressão de 1 atm. Mantendo-se a pressão constante, uma quantidade de calor Q é fornecida ao gás, que expande, aumenta de volume de forma lenta e constante, enquanto a temperatura é elevada. Imediatamente após retirar a fonte externa de calor, verifica-se que a temperatura do gás aumenta e o êmbolo fica posicionado agora a uma altura de 25 centímetros em relação à base do cilindro. Com base nessas informações, o que o exercício pede? Qual foi a quantidade de calor em joules fornecida ao gás durante esse processo? Vamos lá! Quando a gente está trabalhando com gases, para calcular calor, a gente tem dois caminhos possíveis. Ou a gente vai usar o quinacete, que é o primo de segundo grau do quimacete. A gente precisa para isso do calor molar sensível do gás, substituir as informações e encontra a quantidade de calor. Ou, quando essas informações não estão presentes, que é o caso desse problema, a gente não sabe o número de mols, a gente também não sabe qual é o calor molar sensível do gás, a gente vai ter que apelar para ela, a primeira lei da termodinâmica. Porque nessa lei, que é uma fórmula de conservação de energia, a gente tem o calor aparecendo lá. A gente tem o calor, o trabalho e a variação de energia interna. Então dá para encontrar o calor se a gente descobrir qual foi o trabalho na transformação e qual foi a variação de energia interna na transformação. Soma esses dois valores e a gente encontrou a resposta do exercício. Acredito que esse seja o caminho. Vamos começar aqui calculando o trabalho nessa transformação? Vem! Na hora de calcular o trabalho, a gente vai levar em consideração que a pressão foi mantida constante. É um processo isobárico. E para esse tipo de processo, tem uma fórmula para calcular o trabalho, né? O trabalho num processo, numa transformação isobárica, é a pressão vezes a diferença de volume, a variação de volume. O volume final menos o volume inicial. A pressão, a gente tem no enunciado. A pressão é uma pressão de 1 vezes 10 a quinta pascal. Aí sim, mas ele não deu os volumes. Mas a gente pode calcular. Porque volume é área da base vezes altura, vem lá da matemática. A nossa área da base é a área da base de um círculo que tem raio igual a 10 centímetros. E a altura varia. No estado inicial, que eu chamei de estado A, a gente tem uma altura de 15 centímetros. O gás cresce e termina com uma altura de 25 centímetros. O volume vai ser maior. Então, o que a gente vai usar aqui são essas informações. O raio da base, 10 centímetros, que sabiamente eu já vou passar para metros, porque a gente precisa do volume em metro cúbico e da pressão em pascal, o trabalho sai em joules. Então, já deixei em metros. A altura inicial, que é a altura ali do meu estado A, 15 centímetros. A gente está falando, então, de 0,15 metros. E a altura final, meu estado B, 25 centímetros, divide por 100, 0,25 metros. Com essas informações, a gente consegue calcular o valor do trabalho. Bora? Eu vou puxar essa conta para cá porque ela vai ficar um pouquinho grande, tá? O trabalho na transformação de A para B é igual a pressão vezes o volume final, altura vezes área da base, menos o volume inicial, altura vezes área da base. Dá para colocar a área da base aqui na frente em evidência. Escrever pressão vezes área e aqui dentro a altura final menos a altura inicial. Ok? Vem, destrincha mais um pouquinho aqui comigo.
A área não é qualquer área, é área de círculo. É πr ao quadrado. HB menos HA. Agora eu vou substituir os valores. A pressão é uma pressão de 10 a quinta. Π está lá no começo da sua prova. Π é para usar igual a 3. O raio, 0,1, sem te ofender, tá? 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, ao quadrado. E as alturas, 0,25 menos 0,15. Segue. O trabalho nesse processo de A para B vai ser 10 a quinta vezes 3, dá 3, 10 a quinta. E o 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 2. Multiplica expoente. 0,25 vezes 0, menos 0,15 dá 0,1, né? E a gente já teve esse papo. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Vamos ver o que dá para fazer aqui? O trabalho na transformação de A para B vai ser 3. Vamos juntar essas potências somando expoente. 5 mais menos 2 mais menos 1 vai dar 10 ao quadrado. A gente está falando de um trabalho de 3 vezes 10 ao quadrado, um trabalho de 300 joules. Uma parte da questão está resolvida. A gente já sabe que esse valor aqui é igual a 300. Agora, a gente precisa ir atrás do ΔU para juntar os valores e encontrar a quantidade de calor. Bora lá? Eu vou já deixar registrado aqui que o nosso trabalho vale 300 joules e agora só falta encontrar o ΔU, a variação de energia interna. Vem. É atrás dela que a gente vai agora. Esse exercício é um exercício nível 3. Ele é um exercício com grau de dificuldade maior, você já percebeu por esse começo que a gente teve, né? Variação de energia interna tem fórmula. Em exercícios de vestibulares mais tradicionais, essa fórmula seria dada para você. Mas como é um exercício do Rafa, a fórmula faz parte do que você precisa levar para essa prova. E a fórmula aqui, para um gás monoatômico, vai ser essa. A variação de energia interna ela é igual a 3 meios de NR variação de temperatura. Só que aí você olha para isso, pode causar um certo desconforto, né? Porque eu não tenho o número de mols, a constante R não foi dada, em momento algum se falou de temperatura. Como é que eu vou calcular a variação de energia interna usando essa fórmula? É que tem uma variação. Vem cá. O Clapeyron diz que PV é igual a nRT. Se eu colocar um delta aqui e um delta aqui, nR vezes ΔT é igual a P vezes ΔV. Eu posso trocar esse pedaço por essa expressão aqui. E eu acabei de criar uma nova fórmula para calcular a variação de energia interna de um gás monatômico. Ela é 3 meios de P vezes ΔV. E peraí, P vezes ΔV não foi o trabalho que a gente acabou de calcular? Pressão vezes variação de volume? Então essa fórmula está falando para a gente que a variação de energia interna do gás vai ser 3 meios do valor do trabalho, que são os 300 joules que a gente acabou de encontrar. Então a variação de energia interna vai ser igual a 3 meios vezes 300. 900 dividido por 2, a variação de energia interna vai ser de 450 joules. Agora que a gente encontrou o ΔU, a gente pode terminar a nossa conta. O ΔU vale 450 e, portanto, o calor, que é a soma do trabalho com o ΔU, 300 mais 450, a nossa quantidade de calor vai ser de 750 joules. A nossa alternativa correta é a letra B. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!